Senhor, e te agradecer porque mais um dia nós estamos aqui para, Senhor, aprendermos da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo que nos orienta, que fala conosco, que também, Senhor, trabalha nos nossos corações e nos dá, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor quer de nós. Este livro de Atos tem sido tão especial, tem tido uma mensagem tão profunda para a nossa vida. E nós queremos que o Senhor esteja trabalhando em nós, Pai, porque esta palavra, ela tem poder de transformar, de mudar, de, Senhor, meu Deus, de trazer coisas novas para a nossa vida. Amém. Porque ela é a Tua palavra, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração. Colocamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor, nesta noite. Te louvamos, te damos graças, porque podemos estar aqui, Senhor, reunidos, porque podemos estar aqui, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Amém. Oramos abençoando a vida da irmã Elza, o irmão Robson, Senhor, toda a família que abriu as portas da sua casa para que pudéssemos estar aqui, Senhor. Amém. Que o Senhor venha abençoá-los cada vez mais, Senhor, cuidando da saúde, protegendo, livrando de todo mal, Senhor, e trazendo vitória sobre toda a família. Também queremos te agradecer pela vida da Isabel, que esteve com tanto carinho, Senhor, preparando também este lanche, esta refeição que vamos compartilhar logo mais. Que o Senhor esteja abençoando também a Isabel, Senhor, colocando paz no coração dela. Tira, Senhor, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação e que ela possa estar bem, Senhor. Amém. E que ela possa ter um resultado bom e positivo, Senhor, meu Deus, nisso que ela vai fazer, Senhor, nesta semana. Amém. Oramos que o Senhor esteja cuidando dela, cuidando da sua casa, também da sua família, Senhor, e dirigindo os seus passos de maneira especial. Muito Amém. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, te agradecendo também pela vida de cada um dos nossos irmãos, as nossas irmãs que estão aqui também nesta noite. Deus tem sido tão especial, Pai. Como tem sido, Senhor, abençoador, Deus, para a minha vida, para as nossas vidas, esse tempo que nós podemos ter aqui de comunhão. Amém. E o nosso desejo, Senhor, é que mais pessoas possam participar e experimentar isso que nós experimentamos aqui. Entendemos que é um tempo difícil, Senhor, onde as pessoas estão isoladas, Senhor, devido às situações de medo, de insegurança. Deus, mas nós clamamos a Ti, pelo mover do Senhor, pelo mover do Teu Espírito Santo sobre esse país. Deus, que esta pandemia, Senhor, meu Deus, ela cesse, que, Senhor esteja agindo, Pai querido, quebrando, Senhor, meu Deus, este círculo de contaminação que está se espalhando a cada dia mais. Deus, entra com a Tua provisão, Senhor. Em nome de Jesus, não só no Canadá, mas no Brasil, em todos os países, no mundo, Senhor, nós clamamos ao Senhor por mover, Deus, sobrenatural do Teu Espírito Santo, Deus, sobre esta situação. Amém. Deus, em nome de Jesus oramos, colocamos aos pés da cruz toda e qualquer ansiedade do nosso coração. Amém. Toda e qualquer preocupação, Senhor. Muitas das vezes nós estamos ouvindo tantas notícias ruins que acabamos ficando afetados, até entristecidos, amedrontados. Senhor, nós colocamos tudo aos pés da cruz, porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos de que o Senhor continua cuidando de nós, dos nossos familiares, Senhor, das nossas causas, Pai. Por isso nós te damos graças, Senhor, e te louvamos e te bendizemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Essa semana Deus tem me levado a orar nesse sentido, assim, porque as pessoas, elas começam a ouvir, né? Tem gente que tem muita sensibilidade, começa a ouvir as notícias ruins. Eu confesso que já faz um tempo que eu não fico acompanhando, eu ficava acompanhando diariamente. Mas eu fiz a opção de não ficar mais olhando diariamente, só orar, Senhor, né? Porque às vezes a gente acaba ficando afetado, a gente tem família longe e fica, né, às vezes. Então a gente tem que cuidar do nosso coração e cuidar também para que a gente não fique, para que a gente não perca o nosso foco de continuar confiando que Deus está cuidando de nós, né? Que Deus continua cuidando e que Deus, Ele é fiel em todo tempo na nossa vida, né? Cuida de todas as situações. Então a gente tem que continuar orando e confiando no cuidado dele sobre todas as causas, né? Afinal de contas, a gente tem estudado isso aqui.
né? A palavra do Senhor tem vindo para o nosso coração em todo o tempo. Confiar, né? Se segurar no Senhor, olhar para Ele. Então, a gente não pode perder o nosso foco e continuar acreditando, né? Ele não perdeu o controle de todas as coisas. Agora, por que o Senhor não parou com essa pandemia? Tem coisas que o Senhor vai trabalhando na vida de cada um de nós, através de cada situação. Até situações difíceis que a gente vive, Deus permite e Deus trabalha na nossa vida através de situações difíceis também, né? Mas eu estava pensando hoje e lembrando assim o quanto Deus tem cuidado, né? A gente já passou desde lá de março por várias situações e eu olho para cada um de vocês e eu vejo o quanto Deus cuidou, o quanto Deus proveu, né? O quanto Deus amparou e continua nos amparando, né? Continua cuidando. Então a gente tem que continuar confiando e a nossa dependência tem que estar nele, não tem outro jeito. É Ele, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso Libertador, é Ele. Então é nele que a gente tem que se segurar, né? Em todo o tempo, para a gente não ficar, não ser abalado na nossa fé, né? Amados, estamos no capítulo 18 de Atos. Uau, quase terminando. Olha, eu acho que até dezembro nós fechamos o livro de Atos. Glória a Deus. Até, eu acho que antes de dezembro a gente fecha, né, o livro de Atos. E tem sido bem interessante. A gente, quando eu estava orando e pensando que qual livro a gente vai começar a estudar, né? Porque a gente estava estudando os roteiros que a gente pegava do Brasil, né? Uma sequência que vinha de roteiros que a gente já usava lá no Brasil, e eu passei um bom tempo a usar os mesmos temas, né? Vários temas variados. E depois a gente entrou nos temas também do Novo Testamento, enfim. Mas eu senti no meu coração esta direção do Espírito para a gente estudar, pegar um livro e fazendo, né, essa leitura e buscando estudar o livro, né? Então, eu entendo que a gente viu muito conteúdo até aqui, né? A gente já está aqui no 18, a gente já viu muito conteúdo. E, assim, o desejo do meu coração é que quando a gente terminar, e mesmo agora, que a gente possa olhar para nós e dizer, uau, algo diferente, né? Deus fez na minha vida, acrescentou na minha fé, no meu conhecimento, através daquilo que a gente tem estudado aqui, né? E foi proposital, assim, o livro de Atos, pelo mover de Deus sobre a igreja, a formação da igreja, a igreja sendo, né, levantada. Então, a gente está repassando toda essa história da fundação da igreja, como Deus agia, como Deus usava a vida dos apóstolos, a forma como o Espírito Santo se manifestava. Em todos, né, os capítulos aqui a gente vai lendo e vai vendo, de casa em casa, eles indo, e a forma como eles iam ministrando, a forma como o Espírito Santo descia sobre aquelas pessoas, e eles tinham ali as experiências, e ali nascia a igreja, né? Ia para outro lugar, e lá nascia mais uma igreja, e assim foi indo. Então é uma história tão linda, que a gente tem que resgatar, né? O nosso objetivo é a gente resgatar, porque a gente vive hoje, a gente vê pela história que era desafiador para os apóstolos pregarem a palavra naquela época, era muito desafiador. Primeiro porque eles não acreditavam, era uma mensagem diferente, alguém que chega falando algo, eu lembro da minha mãe, quando alguém chegava a falar de Jesus para ela, ela dizia assim, eu sou católica a vida toda, eu, né, já tenho a minha religião a vida toda, de repente chegou alguém dizendo que eu estou errada, como assim? A vida toda? Então, na época não era diferente. Chegava o Paulo, o Pedro, os apóstolos pregando, eles diziam, mas espera aí, né? A gente já tem uma religião, a gente já conhece, então a religiosidade. Todos tinham uma religião, eu ouço isso todo, né? E nós hoje conhecemos muitas pessoas que têm religiosidade, né? Mas não tem Cristo verdadeiramente, que conserva, né, de repente aquele crucifixo com aquele Jesus ali triste, morto, pregado ali, e não sabe que ele ressuscitou, que ele não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e pode, né, fazer coisas tremendas na nossa vida. Então, o nosso objetivo é fazer esse resgate e a gente despertar em nós esse desejo de estar buscando mais, orando mais, entendendo mais aquilo que Deus quer de nós nos tempos de hoje. Porque o desafio continua. Na época eles sofriam perseguição, né? Eles eram presos, alguns pagaram com a própria vida,
né, a escolha de estar pregando o Evangelho. E hoje não é diferente, né? A gente vive hoje a indiferença das pessoas em relação ao Evangelho. E eu percebo aqui que a experiência que a gente tem, eu falo assim que ninguém pode tirar de mim a experiência que eu tive com Cristo. E eu tenho certeza que cada um de vocês teve uma experiência que alguém pode até questionar o texto bíblico, mas aquilo que você viveu, a experiência que você viveu com Cristo, isso ninguém pode tirar de você. Não, ninguém tira. Isso ninguém pode dizer, não, isso é mentira. Não, eu experimentei, eu vivi isso na minha vida. Então, quando a gente está lendo aqui os textos, a gente vê que Paulo, ele saía testemunhando. Jesus, eu encontrei com Jesus, foi assim, né? Naquela estrada eu era perseguidor, eu queria matar os cristãos, mas Jesus, né, me encontrou. E todos nós temos essa história, né, esse testemunho para contar. Então, às vezes a gente pensa que a gente tem que decorar a Bíblia toda, que a gente tem que, né, saber responder tudo. Ninguém vai saber responder tudo da Bíblia, né? A gente que está estudando há anos não sabe responder tudo, né, da Bíblia. Mas quando a gente conta a nossa experiência pessoal, aquilo que Jesus fez na nossa vida, vai tocar na vida da pessoa, né? Então, o desafio é que a gente seja despertado. Assim como lá aqui no livro de Atos, a igreja estava sendo, né, os irmãos, através do despertamento que os irmãos viveram, a igreja começou a se formar e se levantar. Hoje nós temos o desafio de dar continuidade nessa igreja, que tem muitos templos que estão em portas fechadas, não por causa da pandemia, mas são muitos templos que viraram pontos turísticos. Quantos templos, né, magníficos, suntuosos, lindos, maravilhosos, pontos turísticos, né, porque as pessoas estão desacreditando. Então é muito maior, né, o desafio que a gente tem, não tão grande quanto eles tinham, mas também de um tempo diferente, de uma forma diferente, nós temos esse desafio hoje, de a gente trazer esse despertamento e dizer, não, Jesus está vivo, Ele transforma, Ele muda, Ele, né, Ele entra na nossa vida para fazer a diferença e faz diferença, né? E aqui dentro, então, do capítulo 18, nós vamos fazer a leitura, não é muito longo, são 28 versículos. A gente vai fazer um pouquinho diferente hoje, a gente vai lendo algumas porções e já vai fazendo alguns comentários, para a gente tentar não se prolongar muito, é difícil não se prolongar muito. A gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar. Quer começar, Cláudia, a leitura? Pode ser. Capítulo 18. 18. E depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Segue? Pode seguir. Paulo disputa na sinagoga todos os sábados. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Silas e Timóteo se juntaram de novo a Paulo, que faz seu último apelo aos judeus em Corinto. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sucumbiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue será sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Eu sei, você lê, né? Ok. Então aqui vocês lembram na semana passada que a gente estava vendo, aonde que Paulo estava semana passada? Lembram? Qual cidade que ele estava? Tarso, né? Não. José? Tarso, não? Não. Lembra de um povo culto, extremamente inteligente? Ele estava na Grécia, era em Atenas. O que aconteceu lá? Que era mais, tinha Deus mais imagens? Tinha mais imagens. Tinha mais Deus Deus do que eu desconhecido lá. Mais imagem lá do que gente, né? Um povo extremamente culto, inteligente,
mas, né, Idólatra. idólatra, extremamente, um povo, realmente assim, com culturas assim, né, muito complicadas. Aí Paulo chega naquele lugar e Deus dá uma estratégia fantástica para ele, para pregar a palavra, né? Lembra? Qual que é a estratégia que Deus dá para ele? Do Deus desconhecido. Uhum. Eles tinham um altar. Já que tem tantos altares, então deixa eu contar para vocês quem é esse Deus desconhecido que vocês estão adorando. E ali ele entra, então, falando de Jesus. E a gente vê, então, que algumas pessoas ali se convertem, né? Algumas pessoas ali têm essa experiência, mas a gente vê que teve muita resistência também, né? Ele estava falando sobre Jesus e eles não acreditavam na ressurreição, né? Eles não acreditavam na ressurreição. Então, quando Paulo chegava a tocar nesse assunto, Jesus morreu, ressuscitou, eles... Não, depois a gente conversa sobre isso. E não queriam ouvir, né? Então, eles não acreditavam. Então, ele estava ali em Atenas, Tessalônica, depois em Bereia. Lembra dos bereanos? O que eu falei dos bereanos? Que eram pessoas bem... que estudam muito. Os bereanos eram... Instruído. Ele começava a pregar, eles pegavam lá os pergaminhos, né? Desenrolavam aqueles pergaminhos. Vamos lá, vamos conferir. Vamos ver se está dizendo aqui mesmo. Está certo. Então, eles eram, né, as pessoas que tinham bastante interesse em aprender, mas eles sentavam e queriam aprender mesmo. Aquela pessoa sedenta, né, da palavra, sedenta de conhecimento de Jesus ali, né? Era algo novo que estava sendo pregado para eles e eles começaram a se interessar e Deus começou, né, a abençoar, a se mover e muitos ali aceitando a Cristo, né? Aí ele sai e ele vai para Corinto, né? A cidade de Corinto. Aqui nós estamos quase no final da segunda viagem missionária de Paulo. Lembra do mapa que a gente viu? Uhum. A primeira viagem missionária, que ele foi em algumas cidades. Depois teve um outro mapa. A maioria das Bíblias tem esses mapas, porque são muito importantes. São partes importantíssimas da história, né, do ministério de Paulo. Então tem ali os 3 mapas. A primeira viagem de Paulo, a segunda viagem de Paulo e a terceira viagem de Paulo. Você que tem a tua Bíblia, você pode de repente conferir lá. Eu coloquei na nossa folha esse mapinha lá no final, né? Aqui tá na folha de vocês. Achou na tua? Tem uma. A minha Bíblia tem bem. Olha aqui da Maria, aqui, ó, bem desenhadinho, ó, a primeira viagem dele e a segunda. Então nós estamos hoje vendo a parte final da segunda viagem dele. E já hoje ainda ele já entra na terceira. Tem, né? Uhum. Se tá aí, porque é importante, né? Se tá aí é importante. Às vezes a gente olha aqueles mapas, mas o que é isso? Eu fico olhando aqui e falo assim, gente, aquele Tem, tempo ele andava com barquinho a remo, né? Não era barca, motor, nem nada. E ele andou por... Olha o tamanho, quando você olha para a terceira viagem dele aqui, nossa, né? Mar Mediterrâneo. Vai procurando, irmão Fred. Ele foi aqui, chegou aqui, virou aqui, Grécia. veio aqui. Primeira viagem, procura a primeira viagem, Paulo, segunda ou terceira viagem. Mais pra, acho que é antes, Sandra. Vai voltando aí que o irmão vai, acho que deve ter. Qual que é essa? Não são ainda. Não tem 2 viagens? Oh, que pena. Não. Sabe? Mas a maioria das Bíblias tem essa... Tem nessa... Eu não sei, mas eu já sonhei tanto com Capadócia. Não sei o que tem. É bonito, né? Eu Capadócia. tenho sonhado com esse lugar. Capadócia. Então a gente está vendo aqui agora essa parte do texto, ele está quase finalizando essa segunda viagem e ele entra, né, na terceira viagem. Salete, você quer... Irmão, tem alguma Bíblia sobrando? Não, mas eu tenho. Tá no celular, ok. Tem aqui no celular. Então aqui ele está entrando então na cidade de Corinto, né? E aqui ele encontra duas pessoas bem interessantes. Na cidade de Corinto não era diferente. Ele encontra com pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas que eram questionadoras, né? Digamos assim que Paulo ele evangelizou a alta sociedade, né? A alta socialite da época, né? Então ele tinha contato com essas pessoas. Acredito que até pelo grau de conhecimento que ele tinha, né? Ele conseguia atingir essas pessoas, porque ele tinha talvez aquela, né, o conhecimento que ele tinha, ele usava para chegar nessas pessoas, né, e poder falar de Jesus. Então aqui em Corinto ele tem 2 pessoas bem interessantes que ele encontra. Quem são aí?
que tinham a mesma profissão que ele, né? Silas e Timóteo? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Áquila. É um casal e eles são, a gente vê aqui que eles saem de Roma, quer dizer, da Itália, né? Então, o governador da Itália estava mandando os judeus sair, botando o judeu para fora. E eles encontram, então, aqui com Paulo em Corinto e eles se identificam porque eles têm uma profissão em comum, fazedor de tendas. Paulo, além de ser um estudioso, né? Ele também aprendeu uma profissão que era normal, era comum na época, os filhos aprenderem com os pais profissão, né? E ele aprende então ali fazer tendas. Era como se fosse hoje, na época, era uma profissão, digamos assim, como se fosse hoje, né, um arquiteto. É uma profissão de valor, né? Parece, mas fazedor de tenda, mas na época era uma profissão bem, né, era uma profissão boa, era uma profissão como se fosse hoje um arquiteto, um engenheiro, né? E Paulo usava essa profissão que Deus deu para ele, né? Ele estudou e teve essa capacitação. Quando ele ia para essas viagens, a gente vê em alguns textos lá em Coríntios que ele fala, em vários textos que ele fala que ele procurava não ser pesado para os irmãos da igreja. O que ele queria dizer? Que cada um tivesse seu trabalho. Então ele dizia que na medida do possível ele trabalhava, ele ia fazer as tendas, ele ia fazer algum trabalho para que ele pudesse se manter e não ser pesado para a igreja. Né? Apesar de que algumas igrejas faziam questão de abençoar, a gente vê aqui que quando Timóteo chega aqui, né, Silas e Timóteo chega aqui em Corinto, ele ficou até feliz porque ele conseguiu então agora só ir pregar o evangelho. Começou a pregar mais porque eles certamente conseguiram ajudar ele ali, e talvez o movimento da igreja de ofertas conseguiu ajudar e ele conseguiu então se dedicar mais ao ministério, né? Interessante. É muito difícil, eu vejo aqui no Canadá, a maioria dos pastores tem o seu trabalho secular e cuida da igreja. É muito difícil. O primeiro ano que eu fiquei aqui eu fiz isso, é muito difícil. Porque o trabalho parece um trabalho fácil, mas não é um trabalho fácil. Né? Não é rápido para você preparar uma pregação, não é rápido para você preparar um estudo bíblico. Você precisa fazer uma visita, a pessoa às vezes está lá na emergência, quer te ligar para pedir uma oração, você não pode atender o telefone. Não tem, é muito difícil. Eu tive essa experiência aqui quando eu cheguei, era muito difícil trabalhar e cuidar da igreja. Né? No entanto que quando a igreja do Brasil finalizou a questão da oferta para minha manutenção aqui, eu fiz questão de sair do trabalho. Porque assim, essa questão, e tem pastores hoje que eu converso e eles têm os seus trabalhos seculares e cuidam da igreja. Eu fico com dó, porque o que acontece? Eles cuidam da igreja, mas com certeza eles poderiam se dedicar mais, cuidar mais das pessoas, poder, né, acompanhar e realmente pastorear. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia que o pastoreio só acontece lá no domingo, só vai lá e faz o culto e pronto. Tem muita gente que acha que é isso, trabalho do pastor. Ah, mas o pastor só trabalha no domingo. Isso é só uma pequena parte do trabalho do pastor. Pastor que não visita, pastor que não cuida das ovelhas, pastor que não está lá orando, não está lá apoiando. Dificilmente ele vai conseguir ter um trabalho que realmente, né, cresça, que seja abençoado. É muito difícil. Porque as pessoas precisam, elas querem ter atenção, elas querem a oração, elas querem, né, o tempo. Então, se o pastor não puder ter essa dedicação, é muito difícil de um trabalho crescer, né? Então, a gente vê aqui que ele fazia isso. Ele chegava, ele ia fazer o trabalho, conseguia a manutenção dele, mas teve várias situações em que ele foi abençoado pela igreja e as igrejas, né, davam suas ofertas para abençoar o ministério dele, né? Para que ele pudesse se dedicar mais, então, né, a obra. E aqui a gente vê no versículo 6 ali, né, que a minha Cláudia leu, que de novo ele está pregando e as pessoas estão aqui rejeitando. Blasfemando dele, rejeitando. Gregos e judeus. Povo que, né, o povo que é o povo que ele entendia que ele tinha que pregar, né, para o povo judeu. E ali ele tem uma frase que ele fala ali, né? Sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. O que ele estava dizendo ali?
Eu não tenho mais compromisso Não tem nenhum mais, com tem mais vocês. compromisso. Eu Lavei falei. as mãos. O que aconteceu com Eu você? falei. A gente usa esse termo, né? Lavo minhas Lavei as mãos. mãos, Já fui, já falei, já ensinei, a pessoa não quer saber. nada. Eu lavo as minhas É mãos. contigo, agora é contigo. Exatamente. Foi isso que Paulo, a gente vê que Paulo ele tinha um temperamento assim, né? Mas se eu não me falha a memória, tem uma passagem também que diz que Jesus diz que quando a gente for a uma casa e não for bem recebido, tem que bater até o pó daquela casa. Exatamente. Porque dizer, Jesus também é bem É quando ele mandou os discípulos, né? É pra dar Ele- fé no nosso ele- corpo. Você ele- fala no outro. Ele separou os discípulos, dois, e mandou, vão, né? Vão evangelizar. Não levem comida, olha aí, viu? Não levem comida, não levem nada. Então, quer dizer, eles foram na dependência daquilo que fosse provido para eles. Aí Jesus fala, quando entrar numa casa e ali vocês forem bem recebidos, abençoe, né? Abençoe. Mas quando vocês entrarem numa casa que vocês não forem bem recebidos, tira o pó Olha o até pó o do pé. pó da tua dos pó pés. do- Exatamente, até o pó do teu, né? E vai embora. Não leva nem o pó daquela casa. Que sério isso, né, gente? Não, mas Ele é tá bem certo. afetivo, né? Mas é aquilo que a gente sabe, né? Se a gente abençoa, É pessoal. a gente é abençoado. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Não tem como a gente plantar, né? Se você está plantando coisas boas, não tem como você colher coisas que não são boas, né? É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Né? Então, se você receber bem as pessoas, a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Se você, né? Se você não é a Bíblia, né? É a lei da semeadura. Então a gente conhece bem isso e aí realmente Jesus foi bem claro e aqui Paulo pega e diz assim, é assim então, né? Ele fala aqui, né? Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Tipo assim, não tenha mais responsabilidade com a salvação de vocês. A minha tá garantida. Agora vocês são responsáveis porque vocês ouviram, mas não aceitaram, rejeitaram. Então vocês são responsáveis. E tem um texto, se não me engano, Sérgio, não vou lembrar agora, Isaías ou Jeremias, né? Isaías ou Jeremias que fala sobre isso. Agora fugiu, né? Que se o Senhor manda a gente falar e a gente não fala, nós vamos ser cobrados. Ser culpado do sangue Exatamente. daquela pessoa. Mas se eu vou e eu falo com a pessoa E ela ela não não aceitar, aceitar, eu tô limpa diante de Deus. Aquele sangue não vai ser requerido de mim. Mas O que me chamou a atenção nesse versículo 6 é que além dele falar assim, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, aí ele completa, eu estou limpo. Desde agora eu parto para os gentios. Então ele quer dizer, ele pregou para os judeus, para aqueles que são chamados por Deus, né? Os judeus não quiseram, Povo agora eu escolhido, parto né? para o quê? Para os gentios. Exatamente. Para aqueles que não são chamados, mas que provavelmente vai ouvir a palavra e vai aceitar, né? Então foi isso que ele fez. Quer dizer, pegou para os de Deus. Os de Deus não O quiseram. povo escolhido, Aí né? foi Que era o onde a povo. gente, aí foi onde fomos alcançados. Exatamente. Vocês lembram Pedro também? Porque Pedro ele só queria pregar para os judeus É. e os gregos. Eles achavam que eles eram escolhidos, né? Era o povo escolhido, Eles são né? o povo escolhido, mas rejeitaram. Exatamente. Nação santa, sacerdócio real. Eles rejeitaram e o Senhor Jesus fala, né, da videira, né? Então nós somos os galhos enxertados. Foi enxertado na videira esses galhos que somos nós e eles produziram frutos, glória a Deus. Quando a Bíblia diz que chegaram do Oriente e do Ocidente e sentaram à mesa com Isaac e Jacó, esse povo somos nós, porque a gente não tem nada a ver com aquele povo lá. Exatamente. Nós é que somos esses que vão vir. O Senhor veio para os seus, mas os seus seus não rejeitaram. receberam. Mas todo aquele quanto receberam, deu-vos o poder de ser chamado filhos. Filhos de Deus. Então, todo aquele que receber, gente, não tem, né? Acabou, não é só o povo de Israel, não, é todo aquele que receber, Olha, não gente. importa. Nossa, se eles não tivessem rejeitado, nós não tínhamos falado nem Tramado, né? Estava tramado. Misericórdia, Senhor, nós estávamos tramados, né, Estava gente? tramado. É verdade. Eu falei isso para os judeus esses dias. Ainda bem, né? Deus Obrigado, tem né? seus planos, Obrigada. Deus tem seus planos, né?
Obrigado, né? Obrigado por você. E você, só para completar uma passagem que eu me sensibiliza muito, é aquela que Jesus testa a fé da mulher que pede a ele uma bênção, né? E ele diz assim, olha, não é justo a gente tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Aí ela diz assim, mas Senhor, os cachorrinhos também comem a migalha que caem da mesa dos seus donos. Ele disse, olha mulher, eu nunca vi uma fé igual a tua. Tá de parabéns. A semana que você queria já aconteceu. Se mande, vá. Né? Foi lindo aquilo. Ele foi, eu vou ver qual é desta mulher. Eu vou ver qual é desta mulher. Foi muito bonito. Lindo, né? Linda a forma como Jesus nos ama e a gente faz parte, gente, desse plano, desse propósito lindo, porque a gente está dizendo sim, a gente disse sim para o Senhor. E aquele que disser sim, entra e faz parte dessa grande família abençoada. Irmão, agora ela fala tanto Mateus que eu tô quase chamando de irmão Mateus, é Alberto que continua. Possete, né? É isso. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor por toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Pode continuar. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Ok, pode continuar. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus, se houvesse o judeu algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria, mas se a questão é de palavra e de nomes e da lei, que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Expulsou-os do tribunal. Sostênes é espancado por ter abraçado o cristianismo. Então todos agarraram Sostênes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E o Gálio nada destas coisas o incomodava. Ok. Aqui nós temos dois pontos aqui interessantes, né? A gente vê que essa situação aqui que Paulo passou, provavelmente ele ficou desanimado. Quando ele está pregando e de repente ele tá, né, tem esse momento de dizer, olha, não quero mais saber, né? E por que a gente pensa isso? Porque aqui na frente a gente vê que o Senhor vem encorajar Paulo. O Senhor aparece numa visão para Paulo e o Senhor vem encorajá-lo, né? Quem de nós não passa por momentos assim na vida? Tá indo, daqui a pouco acontece alguma coisa, parece que toda aquela fé que a gente tinha desaparece, né? E ele tá aqui com toda essa ousadia, essa graça de Deus, pregando essa autoridade, mas diante da situação que ele tá vivendo aqui, e como a gente vê mais pra frente aqui, que tá tendo uma perseguição, vão lá até diante do procônsul, vão dizer, ó, esse homem tá pregando coisa aí que vai contra a lei, né, inventando coisas contra Paulo, né, novamente, em todo capítulo que a gente lê tem uma situação dessa, né, todo capítulo que a gente lê tem uma situação dessa de levante, né, o contrário. Então, o Senhor, no 9, então o Senhor aparece a Paulo e diz, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Certamente ele estava sentindo medo. O que o Senhor fala para ele, não tenha medo? Não. Deus conhece o que está dentro de nós. Não tenha medo. Não tenha medo, não temas. Continue pregando, porque nada, Eu né? gosto dessa palavra. Não tenha medo, não temas, né?
Continue e não fique calado, pois eu estou com você. Aleluia. Amém. Quem somos nós sem o Espírito Santo junto conosco para fazer, né, a obra do Senhor, para nós servirmos ao Senhor no nosso dia a dia? Quem somos nós sem o Senhor? Só que às vezes a gente tem um engano. A gente tem um engano porque como eu não sinto, mas eu não estou sentindo a presença de Deus, acho que Ele não está comigo. Não tem isso às vezes? Ah, mas eu não sinto. Vai orar e parece que não ora. Fala, mas eu não sinto que Deus está comigo. Não é questão de sentir, é questão de acreditar. É crer. O Senhor fala que Ele está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Ele não mente, ele diz que ele está todos os dias, todas as horas e até a consumação do século. É verdade, a gente tem que acreditar. Mas o ser humano é muito emocional. Nós somos carne, gente. Tem hora por isso que a gente tem que a gente tem que entender que nós não somos movidos, não podemos ser dirigidos por emoção. Porque a própria palavra fala que nosso coração é enganoso. Né? E de onde vem a emoção? A gente é muito enganado pelas nossas emoções, a gente é muito enganado, né? Então nós temos, às vezes, dentro de nós, coisas assim que tem nada a ver. Então, o fato, às vezes, da gente não sentir... Claro que a gente pode ter momentos que a gente sente essa presença do Espírito Santo, que vem em nós e você sente algo diferente, uma alegria, uma vontade de orar, às vezes uma vontade de chorar. Tem, né, essa presença, essas manifestações do Espírito Santo que a gente sente. Mas a gente não vive na emoção, nessa experiência. São momentos. São experiências que Deus nos dá, e às vezes até porque a gente precisa daquele momento de ter essa experiência para dizer, não, eu sinto, Deus está aqui comigo, Ele continua, né, comigo. Mas a gente não pode ser guiado pelas nossas emoções. Não, acho que foi Jeremias, né, que foi para a caverna e toda hora acontecia alguma coisa, era fogo, era não sei o que. Isaías, né? Isaías, eu sabia que era um profeta, e Deus não estava em nada daquilo. Era um movimento disso aqui, Deus não estava. Era um movimento daquilo outro, Deus não estava. No silêncio é que Deus estava. Às vezes a gente pensa que precisa de muito barulho para Deus estar presente e às vezes não precisa nada disso. Exatamente. E na história dele, foi depois e a história assim que aconteceu foi depois do confronto que ele fez com os profetas de Baal. Deus estava ali, né? Mandou fogo dos céus. Fez tudo aquilo e daqui a pouco ele sai dali depressivo. Pra ver que e vai para uma caverna. O crente tem seus altos até para morrer. Tem dia que é fogo puro, tem dia que é muito incrível. Só misericórdia. Quando vocês puderem ler esse texto, é incrível a forma como Deus trata com ele. É verdade. Deus está sendo bem carinhoso até com Paulo, né? Eu me espelho bastante nessas passagens. Mas com Elias, eu falei Elias, profeta Elias. Mas com Elias, como que Deus trata com ele? O que você está fazendo nessa caverna? Senhor, veja bem, né? Todos os profetas foram mortos, só fiquei eu. Assim mesmo. Né? Tem mais. Aí o Senhor fala, quem disse para você, né, que só tem você? Né? E ele diz o texto que ele volta a deitar, Senhor, vem para fora. Então, Deus trata de uma forma dura ali com ele. Deus trata de uma forma dura com ele, porque às vezes a gente tem que ser tratado assim, não é? Há dias em que é carinho, tem dia que é... Às vezes você quer... Às vezes você... Não, mas às vezes... só vai na pancada. Porque Deus, Ele sabe como lidar com a gente. E Ele sabe como nos tirar daquela situação. Né? Ele sabe como nos tirar. Às vezes tem que pegar a pessoa e dizer assim, levanta, né? Vai lá e sai desse quarto, sai dessa situação, levanta. E às vezes você tem que quase pegar a pessoa mesmo assim para tirar ela daquela situação. Né? E assim foi, Deus fez assim com um profeta. Porque ele estava ali escondido, se sentindo, né? Porque eu tô sozinho, Senhor, né? Se sentindo todo carente ali, todo isso, né? Coitado de mim, coitado de mim, tô sozinho aqui, coitadinho de mim, o Senhor, coitado não, coitado não, sai daí dessa caverna, sai daí, come, Deus traz um alimento para ele, come, porque tem ainda muita coisa para você fazer. E quando ele saiu dele, depois Deus deu 3 missões ali bem importantes para ele, né? Que era ungir
acho que 2 reis, não me lembro lá a sequência do texto, mas tinha realmente algo muito importante ainda para ele fazer. Ele achando que estava tudo acabado, né? Com aquele sentimento de comiseração, ele, coitadinho de mim, tô sozinho aqui. Só sobrou ele. Só sobrou eu. E depois ele descobre que tinha muitos ainda que Deus tinha poupado, e não era só ele, ele se sentia, né? Então é bem interessante a forma como Deus vem e encoraja, a forma diferente que Deus lida com a gente. Cada um de nós, Deus lida de uma forma diferente, né? Sabe que uma coisa aqui que é interessante, que o Paulo, ele tinha 2 lutas, confrontos. Ele se confrontava com os judeus porque ele pregava a graça e os judeus pregavam a lei. E ele se confrontava também porque ele queria apresentar Jesus àqueles que não conheciam Jesus, que eram quem? Os gentios. Também. Então no 13 diz assim, os judeus levavam ele para o tribunal e falavam assim, ele persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Quer dizer, ele precisava falar da graça para os judeus, pregar a graça para os judeus, porque viviam da lei, e ao mesmo tempo eles precisavam apresentar Jesus aos gentios. Eram 2 coisas diferentes. Não foi fácil. Não foi fácil, eram 2 lutas diferentes. Exatamente. Aos gentios eu apresento Jesus, porque não conhecia. Aos judeus eu apresento a graça, porque eles viviam da lei. Que coisa, 2 confrontos diferentes. Exatamente. Era difícil. Mas incrível, né? E então aqui o Senhor veio, porque certamente ele estava tendo medo, né? Por isso que a gente fala assim, às vezes a pessoa acha que ser cristão é ser super-herói. Eu não posso mais sentir medo, eu não posso mais chorar, né? Gente, nós não... A gente, uma coisa que a gente tem que entender é que a gente não deixa de ser humano. Cheio de emoções, né? Como a Cláudia falou aqui. Com um cérebro que fica, né? 24 horas funcionando e pensando coisa. Nós não deixamos de ser seres humanos, porque nós aceitamos a Cristo. Né? Então nós não deixamos de ter essas emoções. O que acontece é que a gente vai aprendendo a ter controle sobre aquilo que não é saudável, que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Né? Se eu sou uma pessoa que sou ansiosa, então eu tenho que começar agora a colocar isso diante de Deus e pedir que essa graça do Senhor venha sobre a minha vida, me ajudando a ter equilíbrio sobre essa ansiedade. Né? Se eu sou uma pessoa com tendência a ser depressiva, qualquer coisa eu estou lá embaixo, então eu vou percebendo as coisas que eu preciso dessa graça de Deus para eu mudar. Mas eu não deixo de ter emoções, eu não deixo de ser ser humano, às vezes de se irar. Né? A Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, nós nos iramos. Natural. Passamos a lutar, né, com esses pecados e essas fraquezas que nós temos dentro de nós. A diferença é que nós sabemos que nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar a lidar com tudo isso, né? E vai nos mostrando a forma, o caminho certo que o Senhor quer que a gente trilhe. Então a gente não deixa de ser humano. Então tem aquele dia que eu não estou bem, agora eu vou me esconder, Não, porque eu tenho que dizer que eu estou bem, porque eu sou crente, mas o que vão falar de mim, né? Quer dizer, cristão, ser humano, continuamos tendo, né, as nossas emoções. Então não é pecado, não é errado a gente ter esses sentimentos, a gente buscar ajuda, por isso que a gente precisa da igreja, um orando pelo outro, um ajudando o outro, né? É pra gente compartilhar as coisas, momentos bons que a gente vive, mas principalmente os momentos difíceis, né? Principalmente aquele dia que eu não tô bem, aquela situação que eu tô lidando, que é difícil para lidar, eu preciso do apoio dos irmãos. Eu preciso especialmente quando você perde uma pessoa amada, né? Eu vou perder minha tia na quarta-feira, mas graças a Deus ela já estava 2 anos na cama sem poder andar mais, então para ela foi descanso. E ela já tinha feito, ano passado, eu comemoraram os 100 anos do aniversário dela. Uau, 100 anos. 100 anos, Aí eu brincava com ela, tia, você não casou porque você, eu gostava de ser free, né? Que o homem quer mandar na outra. 100 anos, olha só. Não casou, 100 anos, sem casar. E é difícil, né, a pessoa perder uma pessoa que é tão significativa, né? E eu tenho umas coisas bordadas, né? Boyfriend, não é? Hein? Ter boyfriend? Não. Não teve, uau. Nunca teve Não ia namorado. casar, mas ter um namorado, não é? É difícil, né?
Eu tinha uma tia também que morreu com quase 80 anos, que nunca casou e nunca teve um boyfriend, não. Morreu virgem. Olha! É difícil, né? É muito raro isso, mas Tem um, acho que, eu acredito que foi o Divaldo Franco, o palestrante, que disse essa frase. Não tenho certeza, mas acredito que foi. Perguntaram uma vez para ele por que ele nunca havia se casado. Ele disse assim, porque eu prefiro deixar umas... Achei muito interessante. Ele disse assim, eu prefiro deixar umas 10 senhoras esperançosas do que uma só decepcionada. Acho que o Barney falou eu não ouvi. sei qual foi. Eu não Foi um escritor famoso que morreu agora recentemente, não foi? Que ele faleceu. Aí aquele palestrante bem famoso, Karnal? Leandro Carnal. Leandro Carnal, que citou É esse texto dele. Não, mas essa é espetacular. É melhor 10 esperançosa do que uma decepcionada. Então, uma das 10 esperançosas foi a minha tia de 70. É porque esse escritor morreu, acho que com mais de 70 também, por isso que ele falava isso, né? Porque ele tinha casado, né? Mas então, assim, a benção que é a igreja, né, na nossa vida, da gente poder ter essa comunhão e saber que quando a gente não está bem, a igreja está ali para dar esse suporte, para orar pela gente, né, e nos levar em frente, né. Ali mais para frente nós temos essa parte também ali realmente desse levante ali, né, dos judeus, enfim, em todo lugar a gente está vendo isso acontecer na vida de Paulo, né. Quem pode continuar lendo, irmão, quer continuar lendo? Não, vou passar para a irmã Elsa, eu esqueci meu óculos hoje. Okay. Pronto, tem que olhar, cadê o óculos? Estava fora da sala. 18. Mas Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se depois dos irmãos e embarcou para a Síria, e com ele Priscila e Aquila, que raspou a cabeça sem creia, porque havia feito voto. Chegou a Efeso e deixou-lhes ali, porém. Ele, entrando na sinagoga, discutia com os judeus, os que lhe rogavam que ficasse com eles por mais tempo, mas não concordou. Despediu-se deles, dizendo, é necessário que em todo o caso celebre em Jerusalém a festa que vem, mas voltarei a vós outra vez, se Deus quiser. E zarpou de Efeso. Chegando a Cesareia, subiu para saudar a igreja e logo desceu para Antioquia, ok. Depois, eu vou só comentar um pouquinho aqui, depois a irmã pode continuar. Então a gente vê aqui que ele ficou acho que um ano e meio lá, né, ensinando e ministrando a palavra. Quer dizer, depois que o Senhor vem e encoraja ele, quer dizer, tem realmente mais tempo, ele ficou mais tempo ali. E aqui ele sai, depois que ele sai aqui de Corinto, ele se despede da igreja, ele vai para a Síria. E olha que legal, Priscila e Áquila, 2 obreiros, né? Aonde ele vai, ele levanta os obreiros. Que bacana, né? Pessoas que caminham com ele, que vão aprendendo, e ele vai então, levanta ali um trabalho, uma igreja, e aqui ele tem então Priscila e Áquila, que é um casal, possivelmente um casal assim de grande poder aquisitivo. Eu estava pesquisando, sempre falo o nome da esposa antes aqui, Priscila e Áquila. É interessante, porque geralmente fala o nome do homem, né? Diz né, os historiadores que possivelmente ela era uma pessoa de muito bem financeiramente, alguém de ascensão na sociedade da época, né? Era uma pessoa bem importante da época, né? Então eles aqui acompanham e eles então aqui eles ficam cuidando dessa igreja aqui que Paulo então abre aqui. Né? Então os 2 missionários que são levantados na caminhada com Paulo, que vem lá da Itália, encontra o Paulo ali, Deus proporciona tudo, né? Deus é tremendo, eles vêm lá da Itália e encontram justamente com Paulo, eles têm uma profissão em comum, fazedor de tendas, e ali eles começam a trabalhar juntos, e nesse trabalhar junto, Paulo tá ali, ó, ministrando, formando líderes ali, né? Rapidamente, 1 ano e pouco que Paulo ficou, eles já ficaram sozinhos cuidando da igreja, né? Então, muito legal. E aqui, então, ele vai encerrar aqui essa segunda viagem missionária, né? Ele vai lá para
depois ele vai para aqui, que ele foi para Síria, né? Vai para Síria com eles. Aí lá até que ele foi bem recebido, as pessoas queriam que ele ficasse. Fica aí, mas ele tinha o alvo ali na frente, então ele não se deteve muito tempo ali nessa cidade, e depois ele foi então para Éfeso, né? Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. E aqui então ele fecha essa segunda viagem missionária dele, né? Chegando ali em Antioquia, né? E inclusive até ele foi ali em Cesareia, ele passa em Cesareia, já saudando a igreja que ele já tinha fundado na primeira viagem que ele fez. Então ainda ela passa ali, né, dá uma saudação, vê como que a igreja tá, e depois ele vai na terceira viagem missionária que ele inicia, então ele começa praticamente visitando as igrejas que já foram formadas, né, fortalecendo os líderes e ministrando, resolvendo conflitos, resolvendo questões que vão surgindo. Nunca acontece, né? A igreja é um lugar muito pacífico, não há conflito. Não, de forma nenhuma. Só nos outros países, no nosso país aqui não. Essa sinagoga aí é uma cidade? Não, sinagoga eram as igrejas da época, as construções, a sinagoga, né? Onde o povo, hoje tem ainda sinagogas, né? O povo Era uma igreja, no caso. Era uma casa, era uma sinagoga. Uma casa de orário, um templo de orário. Templo de oração. Era um templo onde os judeus iam para fazer as orações dele. Ah. Então Paulo, ele usava isso, onde ele ia, ele buscava a sinagoga, né? Hoje a gente tem separado a igreja católica, o templo da igreja católica, né, a sinagoga dos judeus, os templos evangélicos, mas na época não existia isso. Só tinha sinagoga. Né? Com o passar do tempo foram como que a gente pode dizer, né, os seus grupos afins foram se reunindo e se isolando, né? Vou usar as palavras do pai dele. As palavras do pai dele. Isso é tudo culpa de Martinho de Lutero. Ele diz que é culpa. Não, ele foi diz dividir a igreja, né? Ele diz isso o tempo todo. Essa confusão que está aí é tudo culpa de Lutero e de Martinho. Mas de lá quantas reformas, eu estava pensando nisso assim hoje, ontem, quantas reformas a igreja tem passado, né? Precisou passar por reformas. E eu falo porque eu acho que hoje as igrejas precisam passar por reformas. Claro que não do jeito que foi feito naquela época, né? Mas se a igreja hoje ela não abrir a visão dela, ela não consegue mais pregar o evangelho. Não, Ninguém quer ouvir. Eu penso que já está muito o evangelho genuíno de Jesus é praticamente um diamante numa pedra rara. Exatamente. Essa é a reforma, voltar às raízes. Porque o que tem aí hoje, meu Deus, exatamente. Perdeu-se, né? Perdeu-se. Então, precisa... Eu lembro que quando já há alguns anos no Brasil, a gente orava sobre isso, né? É preciso voltar às raízes. A gente ia lá para Atos 2:42, como era a igreja. Precisamos voltar às raízes. Limpar, né? Polir esse diamante que está no meio de tanta coisa, né? Tantas, digamos, ensinamentos errados em cima, e usando a Bíblia, infelizmente. Contaminou-se, né? Então, as teologias da prosperidade, as teologias, e o evangelho genuíno perdeu-se no meio disso tudo. Então, é realmente isso que a irmã está falando. Voltar às raízes, buscar esse diamante que está aqui, né? Esse diamante. Então eu entendo que o tempo que a gente vive hoje, as pessoas estão sedentas de algo realmente que preencha. E o que preenche é a palavra. Verdade. Hoje existe muita crítica hoje, né, em cima das igrejas, principalmente as igrejas mais neopentecostais, né? Existe muita crítica porque realmente usa-se muitos artifícios, mas quase não se fala da salvação. Prega-se sobre cura, libertação, prosperidade, né, autoajuda. Uma das coisas que eu acho mais brutais, assim, que a igreja evangélica explora ao extremo é o dia da cura do não sei o quê. Venha para a semana da salvação da família. Gente, Deus nunca estabeleceu o dia para fazer cura nenhuma. Deus nunca Quando eu estabeleceu. cheguei aqui no Canadá, Tem me deram um misericórdia. tanto de folheto assim,
para nós ir lá num parque distribuir. Hoje é o dia do milagre. Falei, não Gente, entrego. pelo amor de Deus. Alguém me sentou Isso é e falou uns diachos para mim ali, sabe? Você não quis evangelizar, eu falei, eu não quis mentir. É claro. E Isso é hoje também, ridículo. aqui tem um dia de coisa de bezer os Foi uma cachorros, pessoa que eu não né? esperava. Ah, é? isso, mas- Não tem o negócio de bezer os cachorros? Tem, ué. Na igreja, sai colocando a Não, água. mas aquilo é dos católicos, né, Porque gente? tudo É. Leva os isso, cachorros, cura, joga água dentro. libertação. Por isso que a igreja está Deus mudando faz de a nome. hora que quer, onde Hoje é o ele dia quer. do milagre. Exato. E não Exatamente. tem lugar E levou a gente lá estabelecido, no parque para e distribuir. nem Falei, hora. Não tem Nem hora tempo, marcada. E ele né? faz se ele quiser, não Se é ele quiser, obrigado. quando ele Exatamente. quer. Então, Mas a maneira que Yeah, é só colocada- pode- agora o homem estabelece dias, hora, Hora. local. Uhum. E a Bíblia não estabelece nada Eu disso. passo jeito mal nenhum. com isso. Justamente. É. Olha o Santo de Israel, o sal do rio não sei o quê. Gente, o Pai Celeste, se eu que sou um ser humano, fico daqui horrorizada com os cabelos Imagina arrepiados. o Deus como O tá olhando Eterno tudo isso. fica, Aham. deve dizer, meu Deus. Quando onde ele foi que eu olha errei para com essa terra, gente? vendo essas Por isso coisas. que, por Diz isso que ele que, fica perguntando, onde foi que eu errei com esse pessoal? por isso que a gente não pode perder aqui o norte daqui. Claro. Porque é muito perigoso, às vezes, hoje é usado muito o conhecimento, né, humano. Por exemplo, o que a maioria das igrejas fazem? Qual que é a maior busca das pessoas hoje, por exemplo? Emprego, cura de doenças, salvação da família. Não tem uma profecia a quem interessar Mas possa até o que não saia assim. A salvação do seu filho. Eu sinto aqui que, gente, cada um de nós aqui tem um Mas problema. isso até é uma coisa. Mas Fazer isso uma tá falando profecia sobre A qualquer gente coisa. ora pela salvação da nossa A quem família. interessar possa. É Mas não facílimo. precisa ir lá no Qualquer lugar um pra consegue buscar. fazer. Até eu. Tudo da minha parvoíce. Mas isso que você está falando até que procede. A gente você ora buscar a pela nossa salvação família. e tal. A nossa família se salvar, a gente ora pela nossa família, a gente tem cuidado. Porque todos os dias a gente ora pelos filhos da gente, pela família da gente. Mas dizer, lá em tal lugar tá tendo hoje uma reunião pra você ir buscar a salvação da sua família. Não é lá que Isso você que busca. não- Não é, gente. Mas o que eu tô falando, gente, tem coisas mais assim que tá A gente sendo busca usado com Jesus. mais. É Por que verdade. que tá sendo usado mais? Porque as pessoas estão correndo mais atrás do quê? Por dinheiro. Dinheiro. Prosperidade. A teologia da prosperidade é o Por que grande que essas câncer. igrejas que falam de prosperidade estão assim, gente? Estão cheias. Tá cheia. Traga a semente. Você viu da casa própria? Você Ah, trazia eu uma. nunca vejo essas coisas, eu sei que existem. Traga uma semente, você paga um aluguel, traga tanto do aluguel que você paga, que aí em um ano Deus Então, vai dar. mas então, gente, Ai, eu tava eu lembro pensando. a minha mãe visitava, né, essas igrejas e eu lembro um dia que eu abri uma gaveta lá de casa, sem brincadeira, gente, tinha 100 envelope naquela gaveta, porque ela pegava para não ficar constrangida e levava. Mas eu digo assim, na verdade, o que acontece? As igrejas, a maioria das igrejas, elas estudam as pessoas. Sim. Tá, o que tá pegando? Como que eu consigo pegar esse público? Tem um público, olha que tá atrás. Deixa eu contar uma experiência Deixa eu começar a fazer a campanha aqui. Trabalha dia e noite que o cara arruma. Mas a pessoa, mas se alguém fala que se consegue fácil, Mete o irmão. martelo aí, a mão arrebenta e vai lá. Mas se alguém quando fala pro irmão, olha, tem um jeito bem fácil de você conseguir. Deus ficar rico. ajuda também, né, irmã? Se o cara for de disposição. Então, Dona as Fernanda pessoas- lava roupa para levar dinheiro pra ela. Então, as pessoas, Eu não elas vai são pegas por aquilo. Somente Entendeu? negócio Coração. da pessoa. A pessoa, às vezes, não quer compromisso com jogar, Jesus, ela não quer nada, só quer dinheiro. Ah, não, porque eu posso conseguir um carro do ano, oxe, eu posso conseguir minha casa própria, eu posso. As pessoas estão atrás de dinheiro. Por isso que essas igrejas Às vezes estão eu vejo a cheias. pessoa jogar Então, é um na Six 49, jogar que é 300. pego. Eu vi um casal de chinês lá jogando $340 na Six 49, porque tava 60 milhões. Dá vontade de falar assim. Mas não conhece Oh, meu Jesus. Deus. Ele não conhece O que Jesus. tá fazendo? Se vai falar alguma coisa com eles, eles brigam com a gente ainda. Deixa eu contar rapidinho Vou uma deixar experiência que claro. aconteceu com meu irmão, bem rápido, bem sucinto. Meu irmão, olha gente, eu vou citar o nome, mas pelo amor de Deus, não façam um hate Não à igreja. cita nome. Uma determinada igreja no Brasil, uma determinada igreja no Brasil, distribuiu umas uvas para a igreja toda, né? E quantas uvas você pegasse do coisa, e quantas sementes tivesse dentro daquela uva, era 10 8,40 reais que você tinha que dar. Cada semente daquela das uvas é 10 reais. Então, na hora que passou a bandeja, meu irmão estava do lado com uma
amiga visitante. Ele tinha levado a visitante, né? Aí na hora que ela toda ancha para pegar as uvas, ele segurou a mão dela e disse, se controle, minha querida. Baixou a mão dela rapidinho, ela disse, mas não é pra gente pegar não. Ele falou, depois eu te conto. Quando a bandeja passou, ele disse assim, mulher, cada uva daquela, quando você chupar, é para você guardar a semente. Cada semente é R$10. Se você chupar 5 uvas, quantas sementes tem dentro de cada uva? Pelo amor de Deus! Tu quer que a gente saia daqui devendo quanto? Assim, foi horrorizada a menina. Mas vê que ponto chega, a que ponto chega a criatividade, né? Muita. Em cima, por quê? Porque é uma forma de... Era a oferta. pegar Aí tudo. depois, no final de tudo, é que ele falava, esse papelzinho, esse envelopinho, irmão, que você recebeu é para guardar as sementinhas das uvas que os irmãos chuparam. Essa aí é a oferta que os irmãos vão trazer na próxima semana para abençoar a casa do Senhor. Gente, é duro. É triste, é triste. É muito duro. Agora, o grande desafio que nós temos, até esses dias atrás eu conversava com o irmão Alberto sobre isso, você tem o desafio de pregar o evangelho genuíno. Pois. Aqui, quantos querem ouvir esse evangelho? Quantos estão interessados nessa palavra? É pouco. Poucos. É pouco. É pouco porque a palavra Mas não se é você boa, fazer é uma igual a companhia conhecer de uma prosperidade, pessoa enche ali. que Agora, não se tem quer valor. falar de prosperidade, se quer falar de cura, não que Deus não faça, porque Deus Faz, é dono de tudo faz, e Ele pode fazer. faz. Mas a gente voltar às raízes, é o grande desafio, pregar a palavra. O que nós estamos fazendo aqui? Lendo, interpretando, pé da letra aqui. Quantos querem ouvir? Eu dou parabéns para vocês que estão aqui na célula. Dou parabéns para vocês, porque é raro as pessoas querer ouvir, né? Então, esse é o grande desafio. Por isso que o caminho do céu é estreito. Deus Porque as pessoas preferem o caminho mais fácil, né? Falar aquilo que eu quero ouvir e pronto. Mas chega lá, como eu falei, esse dias é um labirinto. Chega lá, não tem saída. E daí? Né? Então, não é fácil. Mas a gente tem esse desafio de voltar para as raízes, né? E pregar o evangelho genuíno, né? Que foi proposto sem manipulações. Eu entendo que existe muita manipulação. Né? Não que Deus não cure, que, gente, Deus faz tudo isso, eu creio. Né? Eu creio num Deus que cura, que liberta, que restaura, que transforma, eu creio em tudo isso. Mas como a gente está comentando aqui, não tem hora. Exatamente. Não tem hora, não tem, né? E é tudo que eles usam de tudo. E Usa quando, manipulação e usa também e quando a hipnose. gente aceita Jesus sem nenhum interesse, a gente está aceitando tudo isso que a gente precisa. Sem interesse, né? Agora, se a pessoa vai para a igreja só pelo interesse, no entanto, que tem muita pessoa que vai quando ela consegue, porque Deus honra a fé, né? A pessoa consegue aquela resposta, não aparece mais. Só pro louro. É o tal negócio, recebe a bênção, mas deixa de receber o abençoador. Abençoador. É isso mesmo. Então, é desafiador, né? Quem quer continuar? A irmã Elsa termina lendo para nós ali, então. Deixa eu te passar. Leu até o 23, né? Sim. Até o 23. Pode continuar. Chegando a Cesareia, right? É aí. Subiu para saudar a igreja e logo desceu para Antioquia. Depois de passar ali algum tempo, saiu percorrendo toda a região da Galácia e da Frigia, fortalecendo todos os discípulos. Chegando então a Efésio, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo de espírito fervoroso, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, apesar de conhecer somente o batismo de João. E começou a falar com ousadia na sinagoga, mas quando Priscila e Aquila o ouviram, tomaram-no à parte e esperaram-lhe mais precisamente o caminho de Deus, querendo ele passar a
Aquia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, e ele lá chegando foi de grande proveito aos que por meio da graça haviam crido. Right? Uhum. Então a gente... Terminou? Não. Ah, tem mais um. Versículo. Ah, mais um. Porque com vigor refutava em público os judeus, mostrando por meio das escrituras que Jesus era o Cristo. Estes óculos eu não estou vendo nada. Aí é ruim, Acho que eu estou mal dos diabetes. Ai, gente, pode ser. Eu não consigo ler direito. Mas também Mas a não, minha bem. irmã tá muito escuro. Vê que a tua Bíblia aí tá... Acho que tá assim doendo. já consigo ler melhor Tá escuro. com eles aqui mais no coisa. Às vezes é o Mas foco assim- dele. estava aqui, ó. Tava Vejo tudo inuvoado. Ah, então acho que é o foco horrível. dele. Eu tenho que ir ao doutor dos olhos. Então aqui, né, para encerrar, a gente vê aqui já Priscila e Áquila, né, que estavam cuidando da igreja aqui de Éfeso. Peço desculpa. Eles têm ali, imagina, irmã, tá ali o Nós estamos acompanhando, mas É. nós somos berenianos, não se preocupe. Breanos, estamos tudo acompanhando aqui. A gente vê que chega então aqui Apolo, é uma pessoa extremamente culta, inteligente e que pregava sobre Jesus. Já veio um obreiro ali para a igreja de Priscila e Áquila já pronto, né? Pregando sobre Jesus, só que tinha um detalhe. Ele pregava só até o batismo de João. Então, olha que legal que Priscila e Áquila fazem. Eles ouvem ele, percebem que ele não conhecia sobre o batismo de Jesus ainda. E ele chama eles do lado, começa a discipular, ensinar ele, falando sobre, então, o batismo de Jesus. Ele falava, né, de Jesus e pregava o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Né? O batismo de arrependimento, o batismo que João pregava. E ele, então, ele é discipulado e agrega ali na igreja, né, com certeza, uma grande contribuição para a igreja, uma pessoa que vem com todo o conhecimento, né, e fala que ele pregava com fervor, quer dizer, uma pessoa um obreiro bem abençoado, né, que veio ali para contribuir. E Priscila e Áquila já estão preparados, já, olha que legal isso, um ano e pouco que eles caminharam com Paulo e já estavam ali discipulando e ensinando. Quanto tempo a gente demora para a gente ter esse crescimento, hein? Meu Deus. Às vezes a gente tá anos na igreja, não, ora lá não sei orar, não sei, não é? Eu sou, não sei orar. Eu sei também. Não é sua irmã, a maioria é assim. Não sei, acho que não sinto timidez, confortável. Sem vergonha, né? Mas algumas às vezes não sabem mesmo, assim, Eu, né? quando estou Orar sozinha, eu todo oro. mundo É, eu sabe, também mas não cada um tenho tem um dom uma pra manha de orar orar, em voz não alta. tenho. Tem gente que Não não ora mesmo e acabou. Não sinto à vontade, me sinto assim. O que eu vou fazer? Mas às vezes Mas Deus entende. Claro. Porque o pensamento do ser humano não me interessa, do pastor, da pastora, de seja lá quem for. Eu não me sinto bem. Eu não... Aham. Mas assim, se alguém chega pro irmão e conta uma dificuldade e pede uma oração, o irmão ora ali pra pessoa? Também não. Ele Não diz só, tem, eu não. já sei como ele é. Eu oro. Não tem. Eu sei, já conheço ele. Eu não gosto de orar Eu no meio dos diz já, outros, em voz alta e... Jesus, Eu também não Só gosto. porque eu às sei. vezes- orar pra alguém, eu oro. Eu digo. O que eu falo para a pessoa é, ó, você lê o Salmo 91 e vai e procura uma igreja. É isso que eu falo. Eu não tenho a manha de orar. Queria que Deus me desse, mas eu não tenho. E se eu falar pra vocês que isso é treino, é prática? Não é É. oração longa e nem... Sabe o Um que eu pouco fazia, de gente? palavra, eu falo Sabe o sim. que eu fazia no início Eu quando eu me abençoo. converti? O que eu fazia no início quando eu me converti? Eu ia nos cultos de oração, eu já olhava do lado das irmãzinhas, estavam orando, Eu via. e eu começava a escrever. Eu escrevia. Isso é muito bom. A oração, eu escrevia a oração. Gente, eu falo pra vocês que não acreditam, eu era uma pessoa que era um bicho do mato, eu tinha medo de gente. Eu tinha medo de falar, eu tinha medo de gente. Deus me curou, me libertou, glória a Deus. Mas eu era tanto medo. Então, o que eu fazia? Eu ouvia as orações, eu via como que você orava, eu escrevia as orações. E foi tão interessante que dentro da minha casa, as minhas irmãs começaram, escreve oração pra mim. Eu ia escrevendo, eu começava a distribuir um monte de papelzinho para as pessoas ficarem orando, aprendendo a orar. É prática, Eu oro e É oro. prática, Bom, eu sinto né? que está a sair uma coisa boa dentro de mim. Então, Mas é tem outras prática. vezes que eu digo assim, oh meu Deus, eu não estou dizendo
coisa como que valha. Tem horas que a gente não tem assunto. Não tá aquela coisa aqui Tem horas que a gente não dentro tem pra assunto. E falar. sabe o que eu É. faço quando eu tô assim, pastora? Eu já, canta. por vezes, eu já fiz essa oração por muitas vezes. O Espírito Santo ora por mim, eu não sei o que eu tô sentindo. Eu digo isso pra Eu Deus. faço Quantas cara, vezes eu eu- ponho a quantas música, vezes que eu fiz isso? Eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei expressar pra Deus, mas por favor, transmita o que eu tô sentindo. Aí, A gente tem que ter um feeling, não é? Flávio ora tão bonito, mas ele não tá Mas uma oração que aprendeu, que Exatamente. ouviu. Aham. A É oração aquilo vem daqui, ó. Aquilo que vem Não do vem coração. de palavras aprendidas. Né? Vem do... Mas quando Mas você tem não que sabe, ter você senso aprende que você assim, vai Maria. falar. Não, eu não quero aprender assim. Não, mas cada um tem um jeito eu de não quero aprender. escrever uma oração e decorar. Eu não quero É. nada decorado. Mas, não mas, quero. mas Pôr isso pra é fora aquilo que você experiência, Não, gente. o meu negócio tem que vir daqui. O que eu falar vem daqui. Ok, é a tua experiência, sim. É a tua Não, é experiência. assim mesmo. É a tua experiência. Mas Como é que você assim. aprendeu a orar? Mas é assim. Eu, quando eu oro, eu falo aquilo que eu sinto Mas no meu no coração. início, quando eu você se oro, converteu, eu oro, uma Você pessoa... ouviu? Mas quando você se Quando converteu... uma pessoa precisa de uma oração, Ora eu pra não ela, falo um monte de gente, palavras, também. eu oro, eu Eu abençoo nunca a vi irmã pessoa, orar Mas você por aprendeu ele. de alguma encorajo forma. a pessoa. Não, vem daqui de dentro, vem daqui de dentro. Eu não decorei nada de ninguém, não busquei nada de ninguém. Vem daqui de dentro. Minha oração é desse jeito. É o jeito que ela aprendeu, gente. Eu tive Eu me que... sinto bem Eu desse tive jeito. que ouvir. Não, eu era pastora, nova. Você tem que saber o que está Eu sabia, eu sabia fazer a reza do catolicismo, era o que eu sabia fazer. E agora eu tô aprendendo uma coisa diferente. Exatamente. Eu aprendi ouvindo, Nunca me eu aprendi escrevendo. No catolicismo eu né? aprendi a Ave Maria, aprendi o Lembra? Pai Nosso, aprendi a Salve Rainha. Eu mãe do decorei, Kevin aquilo não disse serviu para pra ele, nada. ela sabia que eu Então eu era resolvi que dele, as minhas veio coisas não orar, eu seriam fiquei decoradas. assim, E Nada daí, de Exatamente. depois que você vai Daquele aprendendo lugar, né? como O que é que eu vou dizer aqui? Eu disse, oh meu Porque, Deus, gente- abençoa esta comida e todo mundo. Mas é Mas Isso veio do teu coração. olhei para o Robert, Essa eu oração estava que Deus tão ouve. vermelha, meu Exatamente. Ela fica tímida. porque era muita gente que estava ali. Aí eu achei engraçado ela falando, o que eu vou dizer aqui, meu Deus? Já disse tudo. Já quer disse dizer, tudo. Já mostrou a dependência de Deus, né? O que eu vou fazer aqui, meu Deus? Gente, cada vez que você vai orar, é uma inspiração diferente. Cada vez que você vai orar por alguém, às vezes você ora totalmente diferente, é uma inspiração diferente, porque é o Espírito Santo que vai ministrar através da tua vida, não é você, né? Então a gente vai aprendendo, a gente usa as nossas técnicas para aprender, né? Eu tô falando isso com a Fátima, eu falei, qualquer coisa se escreve a oração lá na tua casa e vai ler lá no altar. Por quê? Porque talvez no altar, ela nervosa, ela não consiga falar. Eu Mas ela acho pode que orar, isso era fazer a oração capaz de dela fazer. e chegar lá e ler. Fizeram né? uma oração em casa. Não tem nenhum problema nisso, gente. Às vezes Não eu tem nenhum penso- problema Às nisso. vezes eu penso, muitas vezes você coloca coisa no grupo, né? As Aham. orações, eu leio e né, coisas, e concentrar na oração que eu ia fazer. É. Quer dizer que baseado na sua Então- oração, eu faço a oração ali também. Então, a gente vai aprendendo, ouvindo, a gente vai aprendendo, a gente desenvolve, né, o hábito da oração. É um aprendizado e toda vez uma oração diferente. E claro, quando a gente não sabe orar, a gente leva a pessoa para a igreja. Convida para ir para a igreja. Mas se eu posso ali, de repente, pôr a mão Eu disse, nela, saber que eu- Deus pode usar a minha vida para eu vi declarar uma aquela- bênção sobre a vida dela, amém. Aquela senhora que está doentinha, Uhum, eu disse a ela, tu tens que ir na igreja para orarem por ti, porque aham. Deus vai te curar, isso e aquilo. Lá falei com ela começou a chorar muito. Depois ela disse assim, sabes uma coisa, eu já estive nessa igreja, eles pediam-me só dinheiro. Eu disse assim, Ai, tadinha. Olha, Tem pessoas que têm vai lá na nossa igreja, lá ninguém Também vai já ouvi pedir pessoas dinheiro. que falam Tu assim, dás né? dinheiro se tu queres, e não, és livre do teu coração. Exato. Mas que alguém te obriga a fazer qualquer coisa desse tipo, ninguém te obriga. Isso é uma igreja que estava aí que eu não, nem sei Nem quem tá aí é. mais, nem existe sim, mais. sim, sim. Nem existe E ela, mais. ok, então eu quero ir, mas agora está assim esta pandemia, como é que eu vou estar em contato com as pessoas e tal. Uhum. Infelizmente, pessoas que deixam de seguir a Cristo por causa dessas coisas, né? Mas assim, o que eu estou tentando dizer para vocês é que Deus quer usar a vida de cada um de vocês, né? Aqui a gente viu a experiência de um casal que 1 ano e meio eles estavam preparados para fazer a obra do Senhor. E Deus chama todos nós. Deus não chama só uma pessoa, todos são chamados para Chamando sempre. levar o evangelho, todos são chamados, né? E a gente vai aí se expondo e aprendendo e fazendo e quem não erra no início, Isso.
Quem que não erra? E a gente tem que pensar muito. Eu que- falo a primeira oração que eu fiz, eu nem lembro que eu orei. Yeah. Tanto medo e vergonha de orar que nem lembro que eu orei. a Eu, primeira quando oração. vim pro Canadá, a minha Vários mãe falou, eu vou orar para você que vai dar tudo certo. Eu vi umas 30 pessoas de Minas Gerais, que pode contar no dedo das pessoas que passou como turista. Foi eu e mais um só, todo mundo ficou com ele. Eu cheguei, entreguei para a mulher lá, o senhor jamaicano, falou inglês para mim, eu não sabia nada, eu falando sozinho, tudo bem. Ela, falei, agora estou ali. Quando eu for, coisa, a entrada da imigração, uma mesa com dois da imigração, né? Aí passaporte, falei, agora estou livre. Quando eu no arrive lá, que eu vou aqui perto de gente, falei, agora é só pegar a mão. Quando eu chego lá em cima, outro cara me para. Uma coisa aí ficou andando assim, eu falei, Oração vai Então, muito. muito, Eu confio em oração, sim, gente.